Oséias Hackert. Então vamos entender que hora que esses dois caminhos se cruzaram, então, né? Como é que chegou essa mistura toda aí? Como é que foi? Onde foi? Quando foi esse encontro aí? Bom, a Igreja do Nazareno, ela tem investido muito em educação desde o seu início. Então, são mais de 50 instituições de ensino superior. E nos Estados Unidos, eu não tenho certeza agora se são 9 ou 11, mas tem algumas universidades. E eu fui fazer, com 17 anos, um curso de inglês no período de férias numa universidade nazarena na Califórnia. E quando eu cheguei lá, me falaram, tem um brasileiro aqui, você tem que conhecer. E o brasileiro era o Brian. Eu confesso que quando eu olhei para ele, falei, ué, cadê o brasileiro, né? Porque olhando para ele, eu não achei que ele fosse brasileiro. Mas então eu passei o verão lá, né? Fiz um programa de férias, de treinamento de inglês e voltei para casa. Mas eu tinha 17 anos, ele já tinha 22. E nos Estados Unidos e aqui no Brasil, cada vez mais, graças a Deus, tem tido bastante preocupação com a questão de ser menor de idade, né? Então, ele foi bem gentil comigo naquele período, me ajudou a conhecer o local. Estava eu e uma amiga, mas a gente não teve nenhuma aproximação, assim, para relacionamento. Eu só interromper e dizer, eu vi ela e falei, nossa, uma menina bonita. Mas eu falei, tira da cabeça, nada disso, né? Eu estava já 4 anos lá e já tinha visto alguns problemas que tinham surgido dessa coisa com menor de idade nos Estados Unidos, então eu falei, afasta de mim essa ideia, né? E vamos para frente. Mas aí eu voltei para casa e no ano seguinte ele veio visitar os pais, porque os pais dele sempre moraram no Brasil. E moravam em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas os pais dele foram passar pelo Rio de Janeiro, e a gente se viu, aí eu já tinha 18 anos, aí a gente combinou de se escrever por e-mail. E foi mais um ano, assim, de correspondência, e numa época que a internet era bem escassa, eu só tinha acesso na faculdade, demorava bastante para conseguir utilizar, mas a gente desenvolveu uma amizade, assim, profunda, por um ano, depois ele veio de novo, e daí a gente decidiu começar a namorar já com o pensamento de um compromisso verdadeiro e longo. E aí ela me faz, só para acrescentar aqui, né? Aí ela me faz uma pergunta assim, não tem como responder, ela fala assim, mas como é que eu sei que você não vai enjoar de mim? E aí, eu do meu lado aqui, racional, deixo ela responder o que eu falei na época. Ele falou que ele não podia garantir que ele não ia, que o sentimento não ia mudar, mas que ele estava fazendo um compromisso comigo e que ele seria fiel a esse compromisso. Aí eu confesso que na hora eu não achei muito romântica a resposta, achei muito racional, mas já estamos casados, vamos fazer bodas de prata em janeiro, já estamos casados há quase 25 anos, e cada vez que eu lembro dessa história, eu agradeço a Deus pela sinceridade. Eu acho que era isso que ele podia se comprometer comigo, e ele tem sido fiel a esse compromisso, e foi verdadeiro, né? É isso. Essa é a história de como a gente se conheceu. Muito bom. E vocês estavam abertos, então, para se relacionar? A gente desenvolveu uma amizade muito grande. A gente conversava sobre tudo, política, teologia, mas à distância a gente nunca falou sobre namorar, nada disso. Mas aí, um ano depois, quando ele voltou mais uma vez para visitar os pais, daí ele veio conversar comigo. Eu também já estava tendo um sentimento, mas eu estava na dúvida, né? Se era só amizade, eu não queria tomar o primeiro passo. Mas aí ele falou comigo que naquele ano a coisa mais empolgante que ele fez foi conversar comigo, ele amava conversar comigo e que ele queria um compromisso comigo. Então, aí eu fiquei alegre, né? Que eu também queria. Eu acho que a sua pergunta, assim, se a gente estava aberto, eu acho que o que percebemos era que nós nos desafiávamos intelectualmente. Então, isso que era bacana no relacionamento, as conversas que a gente tinha,
não eram talvez conversas que eu tinha com outras pessoas mais superficiais, mas a gente conseguia realmente aprofundar em assuntos, e eu via na Agatha uma pessoa inteligente e decidida e disposta, assim, realmente a viver uma vida, realmente mergulhar fundo na vida, né? E acho que foi isso que me atraiu. Então, pelo que eu entendi, vocês queriam encontrar alguém que fosse da mesma fé e que também tivesse uma inteligência notável, né? Que desafiasse, que instigasse, né? Que um não deixasse o outro se acomodar. Era isso mesmo? Sim, sim. Eu não sei se inteligência notável é a palavra, mas que pelo menos a gente se sente desafiado, né? No nível onde a gente está, eu me senti desafiado. A gente conseguia conversar bastante tempo. E depois que a gente começou a namorar, porque daí ele ainda morava nos Estados Unidos e eu no Rio de Janeiro. Então, a ligação telefônica era muito cara, né? E daí tinha uns cartões que ele comprava para ligar. Mas, assim, o assunto nunca acabava, né? Isso era bem interessante. Também a gente ajudava um ao outro a se aproximar mais de Deus, o compromisso de servir, de viver uma vida com propósito, que fizesse a diferença no mundo para a glória de Deus, né? Então, eu me sentia muito segura nesse relacionamento com ele, que seria alguém que me impulsionaria e complementaria, né, nessa jornada. E tem sido assim, tem sido muito legal. Até assim, não sei o que vocês ouviram ao casar, mas a gente ouvia assim, o primeiro ano é muito difícil. Aí a gente ficou o primeiro ano casado, foi uma delícia. Aí, não, quando não é o primeiro, é o segundo. Aí, não, o segundo não foi. Não, é o terceiro. Eu falei, gente, já passei o terceiro, não estou vendo esse difícil. Não, tem a crise dos 7 anos. E a gente não experimentou esses padrões assim. Agradeço a Deus. A gente tem tido desafios em diversas áreas, mas o casamento tem sido uma bênção.